Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início ao nosso trabalho. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Itacoatinga, Estado do Tocantins, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2025, estando presentes os seguintes parlamentares: Daniela Martins de Souza, José Santos, Joás Santos Brito, Claudemiro Alves da Silva, Adriana Marco Rocha Maia, Erivaldo da Silva Souza, Francisco Grande de Almeida, Domingos Marinho Viana, Roberto Queiroz de Souza, Cleilson Salles da Silva. Verificando o número legal dos senhores vereadores, eu declaro aberta a presente sessão e neste momento eu convido o vereador Joás Santos que faça a leitura da passagem bíblica. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém. Neste momento, eu peço à segunda secretária, Adriana Matos, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da ata. Dispensado. 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 Dispensada a ata da sessão anterior. Neste momento, eu coloco a referida ata em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Francisco Grangeiro? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim pela aprovação da ata. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Claudemiro Alves? Sim pela aprovação da ata. Aprovada a ata da sessão anterior. Se encontra na nossa mesa as contas do ex-gestor José Dias Carneiro. Neste momento, eu peço, vamos colocar em votação o julgamento das contas do ex-prefeito José Dias Carneiro, referente ao exercício financeiro do ano de 1993, com a apreciação pela Câmara de Vereadores de Itaguatins da resolução do Tribunal de Contas de número 1956/95, emitido no processo de número 1985/1994. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que leia o parecer do mesmo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Educação, Fiscalização e Controle. Ante a manifestação expressa do relator, os membros desta Comissão de Finanças, Orçamento, Educação, Fiscalização e Controle votam por unanimidade pela manutenção integral da resolução do TCE Tocantins, número 1956/1995, segunda Câmara, para, em ato contínuo, aprovar as contas consolidadas deste município do exercício de 1995, sobre a responsabilidade do ex-prefeito José Dias Carneiro, por meio do projeto de decreto legislativo anexo, emitido por esta comissão nos termos acima expostos. Claudemiro Alves da Silva, relator; Francisco Grande de Almeida, secretário; Erivaldo da Silva Souza, presidente.
Neste momento, eu coloco em votação a prestação de contas do senhor José Dias Carneiro, do ano de 1993. Como vota Vossa Excelência o vereador Roberto Queiroz de Souza? A favor ou contra a prestação de contas? Voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Domingos Marinho? A favor ou contra a prestação de contas? Voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Joás Santos? A favor ou contra a prestação de contas? Eu voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Francisco Grangeira? A favor ou contra as prestações de contas? Voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Cleilson Salles? A favor ou contra? Eu voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Erivaldo da Silva? A favor ou contra? A favor da prestação de contas. Como vota Vossa Excelência vereadora Adriana Matos? A favor ou contra as prestações de contas? A favor da prestação de contas. Como vota a Vossa Excelência o vereador Claudinho Alves? A favor ou contra a prestação de contas? A favor. E eu, vereadora Daniela, voto a favor da prestação de contas do senhor José Dias Carneiro. Portanto, aprovada a conta do senhor José Dias Carneiro. Se encontra também o projeto de decreto legislativo de número 05, de 5 de junho de 2025, referente à conta do senhor José Dias Carneiro, do ano de 1993. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo número 05, de 5 de junho de 2025. A presidente da Câmara Municipal de Itabatinga, Estado de Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo nos termos da lei orgânica deste município e do regimento interno desta Câmara Municipal. Decreta, artigo 1º, fica mantido integralmente a resolução de número 1956/1995, TCE Tocantins, para em seguida aprovar as contas consolidadas deste município do exercício de 1993, sobre a responsabilidade do ex-prefeito José Dias Carneiro. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comissão de Finanças, Orçamento, Votação, Fiscalização e Controle em Itabatinga, Estado de Tocantins, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2025. Paulo de Valda Silva, relator, Francisco Grangeiro de Almeida, secretário, Erivaldo da Silva Souza, presidente. Neste momento, eu coloco o referido decreto em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Domingos Marinho? Sim ou não? Sim. Como vota o vereador Joás Santos? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim ou não? Eu voto sim. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim ou não? Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim ou não? Sim. Como vota o vereador Claudinho Alves? Sim ou não? Sim. Eu, vereadora Daniela, voto sim. Portanto, aprovada as contas do senhor José Dias Carneiro no ano de 1993. Julgamento das contas do ex-prefeito José Dias Carneiro, referente ao exercício financeiro do ano de 1994, com a apreciação pela Câmara de Vereadores de Itaguatins da resolução do Tribunal de Contas de número 9.695/96, emitido no processo de número
5.368/1995. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que leia o parecer do mesmo. Ente a manifestação expressa do relator, os membros desta Comissão de Finanças, Orçamento, Habitação, Fiscalização e Controle votam por unanimidade pela manutenção integral da resolução do TCE Tocantins 9.596/1996, segunda Câmara, para em ato contínuo aprovar as contas consolidadas deste município do exercício de 1994, sob a responsabilidade do ex-prefeito José Dias Carneiro, por meio do projeto de lei legislativo anexo, emitido por esta comissão nos termos acima expostos. Claudemir Alves da Silva, relator, Francisco Grangeiro de Almeida, secretário, Elivaldo da Silva Souza, presidente. Neste momento, eu coloco em votação a conta do ex-gestor José Dias Carneiro, referente ao ano de 1994. Como vota Vossa Excelência o vereador Roberto Queiroz? A favor ou contra as prestações de contas? Voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Domingos Marinho? A favor ou contra a prestação de A contas? favor da aprovação. Como vota Vossa Excelência o vereador João Santos? A favor ou contra a prestação de contas? Voto sim pela aprovação das contas. Como vota Vossa Excelência o vereador Francisco Grangeira? A favor ou contra a prestação de contas? Voto a favor. Como vota Vossa Excelência o vereador Cleilson Salles? A favor ou contra a prestação de contas? A favor da prestação de contas. Como vota Vossa Excelência o vereador Edivaldo da Silva? A favor ou contra a prestação de contas? A favor da prestação de contas. Como vota Vossa Excelência a vereadora Adriana Matos? A favor ou contra a prestação de contas? A favor da prestação de contas. Como vota Vossa Excelência o vereador Claudemir Alves? A favor ou contra a prestação de contas? A favor da prestação de contas. Eu, vereadora Daniela, voto a favor da prestação de contas. Aprovada a conta do ex-gestor José Dias Carneiro. Se encontra também o decreto legislativo de número 06, de 5 de julho de 2025, e eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo número 06, de 5 de junho de 2025. A presidente da Câmara Municipal de Itaguatinga, Estado do Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promovo o seguinte decreto legislativo nos termos da Lei Orgânica deste município e do regimento interno desta Câmara Municipal. Decreta, artigo 1º, fica mantido integralmente a resolução 9.596/1996, TCE Tocantins, para em ato contínuo aprovar as contas consolidadas deste município do exercício de 1994, sob a responsabilidade do ex-prefeito José Dias Carneiro. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Claudemir Alves da Silva, relator, Francisco Grangeiro de Almeida, secretário, Elivaldo da Silva Souza, presidente. Neste momento, eu coloco o referido decreto em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Domingos Marinho? Sim ou não? Sim. Como vota o vereador João Santos? Sim ou não? Eu voto sim. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim ou não? Eu voto sim. Como vota o vereador Edivaldo da Silva? Sim ou não? Sim. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim ou não? Sim. Como vota o vereador Claudemir Alves? Sim ou não? Sim.
Eu, vereadora Daniela, voto sim. Portanto, aprovada as contas do senhor José Dias Carneiro referente ao ano de 1994. Se encontra também o julgamento da conta do senhor José Dias Carneiro, do ex-gestor José Dias Carneiro, referente ao exercício financeiro do ano de 1995, com a apreciação pela Câmara de Vereadores de Tabatinga da resolução do Tribunal de Contas de número 563/97, emitida no processo de número 15.266/1996. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do mesmo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle. Ante a manifestação expressa do relator, os membros desta Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Controle votam por unanimidade pela manutenção integral da resolução do TCE Tocantins, número 563 de 1997, segunda Câmara, para em ato contínuo aprovar as contas consolidadas deste município do exercício de 1995, sob a responsabilidade do ex-prefeito José Dias Carneiro, por meio do projeto de decreto legislativo anexo emitido por esta comissão nos termos acima expostos. Sala das Comissões de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle, em Itaguatinga, Estado de Tocantins, aos 4 de maio do ano de 2025. Cláudio da Silva, relator, Francisco Grangeira de Almeida, secretário, Erivaldo da Silva Souza, presidente. Neste momento, eu coloco em votação a prestação de conta do ex-gestor José Dias Carneiro, referente ao ano de 1995. Como vota Vossa Excelência Roberto Queiroz de Souza? Voto sim. Como vota Vossa Excelência o vereador Domingos Marinho? A favor ou contra a prestação de Sim, conta? para aprovação. Como vota Vossa Excelência o vereador João Santos? A favor ou contra a prestação Voto de sim, conta? para aprovação. Como vota Vossa Excelência o vereador Francisco Grangeira? A favor ou contra a prestação de conta? Eu voto sim pela aprovação. Como vota a Vossa Excelência o vereador Cleilson Salles? A favor ou contra a prestação de conta? A favor da prestação de contas. Como vota Vossa Excelência o vereador Erivaldo da Silva? A favor ou contra a prestação de contas? A favor. Como vota Vossa Excelência Adriana Matos? A favor ou contra a prestação de contas? Sim. Como vota Vossa Excelência o vereador Claudemildo Alves? A favor ou contra a prestação de contas? Voto sim pela prestação de contas. Eu, vereadora Daniela, voto a favor a prestação de contas. Aprovada a conta do senhor José Dias Carneiro. Se encontra também o decreto legislativo, projeto de decreto legislativo de número 07, de 5 de junho de 2025, referente às contas do ano de 1995 do senhor José Dias Carneiro. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo número 7, de 5 de junho de 2025. A presidente da Câmara Municipal de Itaguatins, Tocantins, Estado de Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promovo o seguinte decreto legislativo nos termos da Lei Orgânica deste município e do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Decreta, artigo 1º, fica mantido integralmente a Resolução 563 de 1997, TCE Tocantins, para em seguida aprovar as contas consolidadas deste município do exercício de 1995, sob a responsabilidade do ex-prefeito José Dias Carneiro. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização
de controle em Itaguatinga, estado do Tocantins, aos 5 dias do mês de junho do ano de 2025. Aldenil Alves da Silva, relator, Francisco Henrique de Almeida, secretário, Erivaldo da Silva Souza, presidente. Neste momento, eu coloco o referido decreto em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Domingos Marinho? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Jorge Santos? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Sim ou não? Voto sim. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim ou não? Eu voto sim. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim ou não? Sim. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim ou não? Sim. Como vota o vereador Claudio Alves? Sim ou não? Sim. Eu, vereadora Daniela, voto sim. Portanto, aprovadas as contas do senhor José Dias Carneiro, referente ao ano de 1995. Se encontra na nossa mesa o parecer coletivo de número 002/2025 das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle, e de Educação e Desporto, Saúde e Desenvolvimento Social. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Parecer coletivo número 002/2025. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle e Comissão de Educação, Desporto, Saúde e Desenvolvimento Social, ao analisar os seguintes projetos de leis de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 009, de 8 de maio de 2025, que dispõe sobre proibição do descarte irregular de lixo em vias, logradouros públicos, praças, rios e demais áreas do município de Itaguatins, fixa dias para coleta de resíduos sólidos e da outras providências. Projeto de lei número 010, de 8 de maio de 2025, que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa do município de Itaguatins e reajusta a remuneração dos cargos de motorista, assistente administrativa, auxiliar administrativo, digitador, auxiliar odontólogo e fiscal de vigilância sanitária e da outras providências. Projeto de lei número 011, de 21 de maio de 2025, altera o anexo 2 da Lei Municipal 139, de 17 de dezembro de 2009 e adota outras providências. As comissões emitem o seguinte parecer. Em razão do parecer da assessoria jurídica desta Casa de Leis no tangente à constitucionalidade dos projetos supracitados, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação segue o parecer do advogado. Os citados projetos de lei tratam-se de matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme afirma o parecer jurídico. Desta forma, conclui-se que os projetos são constitucionais e os que se referem a reajustes salariais estão de acordo com as dotações orçamentárias próprias. Concluída a análise de cada projeto de lei e observadas as orientações proferidas no parecer da assessoria jurídica deste Poder Legislativo, os parlamentares titulares da comissão neste constado votam pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, compatibilidade orçamentária e, no mérito, pela aprovação dos projetos de lei supracitados, por não encontrarem fator impeditivo. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Itaguatins,
aos 4 dias do mês de junho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Claudenildo Alves da Silva, presidente, Joás Santos Brito, relator, Roberto Queiroz de Souza, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle, Erivaldo da Silva Souza, presidente, Claudenildo Alves da Silva, relator, Francisco Grangeiro de Almeida, secretário. Comissão de Educação, Desporto, Saúde e Desenvolvimento Social, presidente Cleilson Salles da Silva, Domingos Marino Viana, relator, e Erivaldo da Silva Souza, secretário. Neste momento, eu coloco o projeto de lei de número 009/2025, de 8 de maio de 2025, em primeira discussão. Os vereadores que desejam fazer parte, está aberto o espaço. Projeto 009 é o que fala aí sobre a questão dos resíduos, da coleta de lixo. O vereador Roberto está com a palavra. Esse projeto, mais uma vez, eu venho aqui destacar a importância dele para que a gente possa manter a nossa cidade limpa, né? Adaptando nossa comunidade a colocar os entulhos na data determinada pela gestão, no horário certo, para que não possa ter esse transtorno de o caminhão passa de manhã e à tarde já tem entulho novamente. Então, acredito que vai ser de grande produtividade para todos nós. Muito obrigado. Mais alguém? O vereador Domingos está com a palavra. Como o nobre vereador citou, é um projeto de grande importância para a nossa sociedade, para a comunidade, até mesmo para manter a nossa cidade mais em ordem, né? A gente só aprova e já deixa um pedido aqui para o gestor que seja bem divulgado, né, antes de começar a valer essa lei. E, além da divulgação, também a gente faz um pedido que não seja uma multa num valor muito alto, porque as pessoas não possam ter condições de cumprir, né? Porque tudo organizado com essa lei, eu acredito que possa manter e garantir a nossa cidade limpa. Mais alguém? Como não há, neste momento, eu suspendo o projeto de lei de número 009/2025 da primeira discussão, retornando amanhã. Neste momento, eu coloco se encontra na nossa mesa o projeto de lei de número 010/2025, de 8 de maio de 2025, que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa do município de Itaguatins e a restauração e remuneração dos cargos de motorista, assistente administrativo, auxiliar administrativo, digitador, auxiliar odontológico e fiscal de vigilância sanitária e da outras providências. Neste momento, eu coloco o referido projeto em primeira discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. O vereador Roberto está com a palavra. Esse projeto é muito importante para essas classes de assistente administrativo, auxiliar administrativo, digitador, auxiliar odontológico e fiscal de vigilância sanitária e motorista. A classe do motorista não ficou muito satisfeita com esse reajuste, mas de qualquer maneira devemos aqui parabenizar o nosso gestor por mandar esse projeto para essa casa.
gostaria de pedir ao gestor que sempre ele garantiu numa reunião no início do seu mandato com essa Casa de Leis que ia ter essa união, essa parceria. E eu gostaria que ele mantesse o que ele prometeu, sempre quando viesse um projeto para essa casa, que ele convidasse os vereadores a participar, dialogar, que eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, a gente teria resolvido a situação dos motoristas e estaria todo mundo satisfeito. Mas é de grande importância e, mais uma vez, eu volto a esclarecer para a comunidade que isso não foi a conquista de um vereador aqui, a conquista de todos. Todos vinham brigando por essa causa, por essa classe, e tenho certeza que vai ser aprovado. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Erivaldo da Silva está com a palavra. Boa noite. Eu quero só deixar uma deixinha aqui do nobre vereador e companheiro Roberto, que quando tiver essa reunião, que é a nossa presidente, possa convocar a gente também para estar a par do que está acontecendo. Porque falaram para nós que na hora dessa reunião não tinha essa pauta, mas que foi falo dessa pauta. Por que não convocar todos os vereadores para a gente esclarecer para a sociedade o que realmente aconteceu? Só era isso mesmo, muito obrigado. Mais alguém? Vereador Cleiton Salles está com a palavra. Na verdade, toda vez que vem um projeto de lei que diz e fala em valores, né, a gente às vezes é mal interpretado. Inclusive naquele projeto de lei que o prefeito mandou para essa Casa de Leis, eu, vereador Cleiton Salles, fui mal interpretado por alguns, inclusive que se diz, companheiro, que se diz. Eu digo que se diz, porque não quer ouvir a verdade. Fico ouvindo picuinha. E eu convidei as pessoas para vir aqui na Casa de Lei, porque aqui está a verdade. Tem que vir aqui ver o que realmente aconteceu, o que está acontecendo. Aqui, como o nosso vereador Roberto está dizendo, nós não fomos, infelizmente, convocados para esse projeto de lei, para nós discutirmos isso com o prefeito e com o jurídico. E tem, infelizmente, uma classe que hoje está sendo, de acordo com o vereador, e eu já sei também da história, lesada de certa forma. O que acontece? Não se aprova aquele projeto e essa classe está dentro desse projeto. Então a gente tem que aprovar. Assim como eu fui julgado no ano passado, talvez eu serei agora, mas só que eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o meu papel, o meu dever, sem paixão, olhando sempre para a comunidade de Taguatingas. O meu muito obrigado. Mais alguém? Como não há, eu retiro o projeto de lei de número 010/2025 da primeira discussão, retornando amanhã. Sem conta também o projeto de lei de número 011/2025, de 21 de maio de 2025, que altera o anexo da primeira lei municipal de 139, de 17 de abril de 2009, e da outras providências. Neste momento, eu coloco o referido projeto em primeira discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Este projeto é que se trata do salário dos professores. Reajuste salarial dos professores. O vereador Roberto está com a palavra. É um projeto muito polêmico na nossa cidade, né? A classe dos professores ficou um pouco dividida, porque chegou a essa casa duas tabelas. A primeira apresentada pelo sindicato e levada ao gestor, e depois veio a segunda tabela, que foi apresentada pela equipe do gestor. Então, assim, a primeira tabela favorecia a todos, né? E a segunda tabela, para ficar bem claro, tem muitos professores que não ficou satisfeitos porque vão ser lesados
tem deles que chega o valor de R$800. Então, eu só peço aos nobres parlamentares que analisem com carinho essa questão, para que a nossa comunidade, os nossos professores não fiquem com prejuízo. Muito obrigado. Vereador Domingos, está Eu com a sei palavra. que o presidente pode também responder, né, essa fala do nobre vereador, mas aqui nunca foi diferente. O sindicato, o papel do sindicato é justamente fazer uma tabela e apresentar ao gestor público. De acordo com a lei federal do Fundeb, eles fazem uma outra estudo e vê o que tem condições de pagar. Não estou aqui dizendo que não teria que ter pago a primeira tabela. Só que a lei federal, ela garante 70% para pagar os professores. 70%. E os 70% está sendo pago. Aí fica difícil para ter um descumprimento dessa lei. Mas o vereador Cleide está com a palavra. Realmente, esse é mais um caso complicadíssimo, porque coloca a gente às vezes numa sinuca de bico. Se a gente aprovou defasando o salário. Se a gente não aprova, diz que prejudicou o funcionário. Mais uma vez, nesse projeto, faltou o gestor chamar todos os vereadores para nós lá discutirmos e nós ouvir dele o seu jurídico, igual foi combinado com a Vossa Excelência, vereador Roberto, falou no início, que esse foi um compromisso que ele fez. Assim que mandasse algum projeto de lei para cá, para não haver esse tipo de discussões, para estar aqui tudo tranquilo, tudo resolvido. Mas, infelizmente, não teve cumprimento por parte da gestão de convidar todos os vereadores. Infelizmente, eu não sei quem foi, mas deve ter ido, o presidente deve ter ido participar dessa reunião, onde ficou fixado esses valores. E volto a repetir, realmente é triste que eu tenho acesso a outra tabela, que foi fornecida pelo sindicato, e alguns funcionários aí vai ficar lesado aí mensalmente, 800 e pouco a 900 e pouco reais mensais, que isso dá um valor significativo durante o ano, né? Então, assim, mais uma vez, eu quero que a população de Tabatinga entenda que o Cleissado está aqui, fazendo a parte dele. Infelizmente, eu não participei dessa reunião, e amanhã, que é o dia da votação, eu vou saber como é que eu vou fazer aqui. Então, muito obrigado. Mais alguém? Vereador Cláudio está com a palavra. O projeto de reajuste salarial dos professores, eu não estou menosprezando o conhecimento nenhum aqui, mas ele requer um conhecimento muito técnico. Eu levei tempo, estou desde 2005 à frente do sindicato, e somente em 2007 é que comecei a desenvolver os estudos, e de lá para cá eu me aperfeiçoando nesse estudo técnico do reajuste dos professores na forma de acordo com a dotação orçamentária do município, da parte que patrocina o pagamento dos professores, que é o Fundeb, de acordo com a lei federal. A tabela do sindicato, ela foi apresentada aqui durante a gestão anterior, teve 8 anos a gestão anterior, e ela foi apresentada, todas as vezes ela foi apresentada aqui. Nos últimos 5 anos que foi apresentada, quando o município perdeu a capacidade da sustentabilidade de acordo com o piso salarial nacional, o que diz o nosso plano de carreira? Que os cálculos de que trata o artigo 54 da Lei 139, de 17 de dezembro de 2009, eles sejam calculados na letra A. E aquela tabela do sindicato, que foi encaminhada, o sindicato apresentou,
todos os anos, todo ano apresenta, e fazendo esse cálculo durante 2019, 2020, aí 2021, 2022 não teve por causa da pandemia, 2023, 2024, o sindicato apresentou a tabela. Essa tabela do sindicato, com o cálculo, lá na letra A, o cálculo das gratificações funcionárias, que varia de 5, 10, 15, 20, 25, 30%, majorado sobre a letra A, ultrapassava os 100% da estimativa do governo federal, da estimativa do Fundeb para o município de Itaguatinga. O governo federal, todos os anos, ele decreta, antes de iniciar o ano, ele faz uma portaria interministerial informando cada ente federado do município, os 5.500 e tantos municípios, e todos os estados, dizendo qual é a previsão, qual é a estimativa do Fundeb do ano seguinte para aquele ente federado. Então, aquela tabela que o sindicato apresentou, que o sindicato fez, apresentou para a categoria, assim como fazia também na gestão anterior, ela ultrapassava os 100%, assim como ultrapassou em 2019. Aí o município fez o quê? Apresentou uma proposta abaixo da tabela do sindicato. E este poder aprovou, sem nenhuma reclamação. Em 2024, de novo, estou falando desses 2 últimos anos depois da pandemia, o sindicato apresentou uma tabela para o município. A tabela ultrapassava, se fosse para aprovar o projeto de lei de acordo com a tabela que o sindicato apresentou no sindicato, ele faz o cálculo do jeitinho que está lá no PCCM, respeitando o valor do piso salarial nacional lá na classe A, para que os cálculos sejam feitos lá no valor da letra A. Também em 2024, ultrapassou e o município colocou a sua contraproposta abaixo da tabela do sindicato. Em 2024, também ultrapassava os 100%. Ou seja, se o 100% do Fundeb, se pegasse o recurso do Fundeb todinho de 2023, 2024 e agora 2025 e pagar somente o professor, o dinheiro não dava para pagar, ultrapassava. Aí o município faz o quê? Ele vai fazendo a sua contraproposta até chegar no valor que, mesmo apertado, ele dê conta de cumprir. Em 2023, com o valor abaixo da tabela do sindicato, que esta casa aprovou, que muitos parlamentares que foram eleitos em 2020 votaram nela, sem reclamação, o município ultrapassou, melhor, investiu 97% do recurso do Fundeb. Em 2024, mesmo não pagando parte do 13º, o dezembro, e mesmo assim o município ainda investiu mais de 80%. Mais de 80%. E pela tabela que o sindicato apresentou para a atual gestão, o município ia ter passava, abocanhava do montante do Fundeb mais de 100%. Ou seja, se o gestor atual pegasse todo o recurso do Fundeb para atender a tabela do sindicato, que foi feito de acordo com o PCCR, o dinheiro ainda não dava. E por que é permitido, que eu disse que foi feito de acordo com o PCCR? Mas o PCCR, para ter segurança jurídica, ele teve que ser elaborado, nós elaboramos, de acordo com a normativa do Conselho Nacional de Educação, que colocou uma minuta orientando que para um PCCR ter segurança jurídica ele tinha que ter, podia ter o que tivesse, mas aquilo ali tinha que estar assegurado no PCCR. E um dos itens que prefeito nenhum tem muita vontade de arrumar o PCCR
dos professores não consegue, nem um golpe dele, nem um golpe. É a parte que diz, de acordo com a disponibilidade orçamentária financeira. Ou seja, o PCCE cria direito aos professores e cria também a obrigação ao município de cumprir aquele direito, desde que tenha disponibilidade orçamentária financeira. E nós temos uma lei federal que diz que o município é obrigado a passar, no mínimo, 70%. É lei federal. E o nosso PCCE também garante isso. Acima dos 70%, aí isso depende da negociação, depende do gestor entender que investimento, a despesa com salário não é despesa, e sim investimento. Graças a Deus, o que tem acontecido? Por esse projeto de lei que entrou, que nós estamos discutindo, o município vai investir 87%. Quando esse projeto aqui se tornar lei, o município vai investir 87% da estimativa do governo federal. Estimativa e estimativa. Pode vir mais, pode vir menos. Já aconteceu um ano que a estimativa foi menos do que o governo federal disse, determinou no município. Portanto, a palavra não é lesão. O sindicato não aprova nada que vai lesionar os professores de jeito nenhum. Os professores, nós professores, infelizmente, não estamos sendo agraciados com o que diz o PCCE, porque não tem disponibilidade orçamentária financeira do município. E cada vez mais se agravando. Em 2003, nós tínhamos 1.806 alunos. Em 2005, nós estamos com 800 alunos. Ou seja, caiu mais de 50%. Só lembrando ao novo parlamentar que estão apressados, que nas discussões não tem tempo, só nas considerações finais. Tem limite, mas eu estou dando uma explicação. A explicação resumida, porque se eu fosse falar tudo aqui, não dava isso aí, uma hora era pouco. Estou resumindo o máximo, para vocês entenderem que amanhã vai estar lotado aqui. Então, o gestor, aprovando esse projeto de lei, ele vai estar, a lei diz que é 70%, vai estar aplicando 87%, 17% a mais, ficando apenas 13% para investimento em outra despesa da educação. Isso do montante previsto para 2025, que é 10.800 e pouco mil reais. Presidente, você poderia me conceder um minuto, por favor? Um minuto. O nobre vereador Claudenildo falou muito bem que ele tem conhecimento nesse assunto, e eu parabenizo a Vossa Excelência por isso. Mas já que a Vossa Excelência tem tanto conhecimento, como que apresenta uma tabela aqui para nós? E aí depois o gestor chega com outra tabela. Então, se esse conhecimento, por que não levou direto ao gestor e apresentar só uma tabela para essa Casa de Leis? Porque com duas tabelas, a gente não sabe se fica a favor do sindicato pela lei federal ou se fica a favor do gestor. Porque depois que vai para o gestor, ele apresenta dele. Então, assim, o seu conhecimento da Vossa Excelência deveria levar primeiro ao gestor em assunto, discutir e apresentar para essa Casa de Leis só uma tabela, para não colocar a gente numa sinuca, uma boca de sinuca, como diz o nobre vereador Cleis Salles. Muito obrigado. Primeiro, só uma correção ao nobre vereador, você disse que foi apresentada essa casa duas tabelas. Não, eu não apresentei, ninguém apresentou a este Poder Legislativo a tabela do sindicato. Ninguém apresentou. Eu apresentei, o que acontece de praxe? Eu faço o estudo
do impacto orçamentário, crio uma tabela de acordo com o BCZR, e apresento para a categoria. A categoria em reunião, essa reunião extraordinária da categoria. A categoria aprovando essa proposta, e nessa proposta fica a tabela. Eu levo para o presidente, na minha pessoa, levo para o prefeito, levo para ele. E aí o sindicato vai discutir com o prefeito faz a sua conta proposta. Agora, a tabela, ela é pública, inclusive o órgão do grupo, ela é pública, ela é discutida. Agora, os professores entregou a tabela e ela é pública, entregou para os vereadores, mas o sindicato não apresentou esse poder, como Vossa Excelência disse que foi apresentado pela nós. O sindicato não apresentou, coloquei ela em público e cada um mostra para quem quiser. O vereador Bessado também está um. Posso? 1 minuto. Com relação a essa tabela, como o vereador falou, realmente ela não foi apresentada em sessão dessa Casa de Leis. Mas todos nós tivemos o conhecimento dela. Mas eu creio que, como o vereador Roberto falou, se você tivesse pego essa tabela e nós levássemos todos nós juntos, os 9 vereadores, nós teríamos mais força lá, com o gestor, para tentar minimizar essa situação. Infelizmente, foi, acho que você, não sei se teve outro vereador que foi, e decidiram lá sozinho. Aí chega a conta aqui para nós, e o julgamento vai ser para todos nós. Se a prova, vai sair algum lesado. Se não aprova, é lesado do mesmo jeito. Ficou uma coisa ruim. Vamos ter mais transparência com os novos vereadores, seria bom, para ninguém ficar mal interpretado nas ruas do próprio vereador. Seria bom, isso, volta a repetir, vocês que têm mais acesso ao prefeito, porque ele deu o telefone do meu atende, eu bloqueei. Aí o que acontece? Ele não atende nós. Se bota o mundo lá para falar com ele, ele não atende, está no sertão, está fazendo não sei o quê. É difícil nós resolver com ele. Vocês que são o som da base, vocês têm que falar isso para ele. Mas bora reunir os vereadores. Lá o vereador Bessado lá está dizendo que não tem chance de conversar contigo, que a verdade é essa mesmo. Então vamos colocar isso assim mais claro, que a gente possa, que o bem é do município. O bem é para o município, não é para só uma classe. Entendeu? E o meu muito obrigado. Só um desabafo. Mais explicação? Vossa Excelência, 1 minuto. A presidente teve que se retirar aqui rapidamente. O vereador, quando se trata daquela tabela ali, que é uma proposta exclusiva do sindicato, aí a discussão passa a ser entre o sindicato. Se os professores aceitarem ou não, aí vem o projeto de lei que vem de acordo com aquilo que foi discutido e foi entrado em consenso. Uma coisa eu digo para você, qualquer outro gestor que estivesse aqui, eu falei, mas parece que não ficou bem claro, que na gestão anterior a proposta do sindicato nunca foi aceita. Nunca foi aceita. Por quê? Porque falta dinheiro, que é a disponibilidade orçamentária. O recurso do Fundeb não dá. E prefeito nenhum vai pegar 109, como já teve cálculo, 106%, pegar o dinheiro do Fundeb todo em pagar a folha, pegar o FPM, que no FPM já tem a parte retirada, a parte que compõe o Fundeb vem do FPM. Inclusive já tem o Tribunal de Contas já notificando o gestor por isso, que fez a complementação com o recurso do FPM, sendo que o Fundeb já tem parte que vem do FPM. Então, o gestor nenhum vai pegar o recurso 100% todo, pegar da outras fontes para completar. Não vai fazer isso, porque ele sabe que o mínimo é 70%.
Se qualquer gestor que tivesse sentado naquela cadeira ali, qualquer, até se fosse a continuidade da que estava, qualquer um seria 6,27%. Porque não tem dinheiro para pagar acima desse valor. Neste momento, eu retiro o projeto de lei número 011/2025 da primeira discussão, prometendo retornar amanhã. Como não se encontra mais nenhum projeto, nenhum requerimento ou indicação na nossa mesa, neste momento eu abro espaço para as considerações finais. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Vereador Grangeiro está com a palavra. Boa noite. Quero cumprimentar a nossa presidenta, nome dela sempre todos cumprimentados. Cumprimentar o ex-vereador Marcos, sempre cumprimentado. Meu amigo Túlio ali, o Carlinhos, Fagner, o Wagner, sempre cumprimentado. E bem o vereador Clay falou, se nós aprovamos, vão dizer que nós estamos prejudicando. Então tem uma solução fácil. Se nós rejeitar, o ano que vem aprova. Quem é o professor que vai achar muito, né? Que diz que nós estamos lesionando, não é fácil. É só nós rejeitar. E boa noite. Mais uma vez. Vereador Rinaldo está com a palavra. Boa noite. Quero completar a mesa em nome da nossa presidente Daniela, o público em nome do nosso professor Marcos, nosso amigo Carlinhos, Lula, e se sintam todos complementados. Quando eu vejo vocês falando, e minha esposa, que é professora, desde 2022 que tem uma perda, cansei de andar mais ela naquela prefeitura, senão amanhã nós vamos ajeitar a vida dela. Hoje não está, amanhã nós vamos ajeitar. De 2022 a perda dela, que ela ainda hoje recebe como magistério, nunca recebeu como nível superior. Mas faz parte. Isso é bom, esse conflito, porque as coisas têm que acontecer em conjunto. Quando se trabalha em conjuntos, todos ficam sabendo o que está acontecendo. Quando vai só um ou dois, dá esse conflito. Mas é bom o conflito, porque aí a gente vai saber como as coisas andam. E quero dizer aos novos colegas, aos novos pares dessa casa, que possamos ser mais unidos, que todos caminham numa direção só, porque aqui nós estamos trabalhando em parceria para a comunidade de Itaguatins, para que as coisas aconteçam. E meu boa noite e meu muito obrigado. Mais alguém? Como não há, boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador Claudenildo, os demais vereadores em nome do vereador Erivaldo, os demais ficam se cumprimentados, a plateia em nome do meu amigo Carlos Gás, em nome do ex-vereador, ex-presidente desta Casa de Leis, o professor Marcos, os demais ficam todos cumprimentados. Realmente é muito importante haver esse debate, né, porque a gente vê, né, onde é que tem alguns erros, alguns acertos, né, e assim a gente vai aprendendo cada dia um pouco mais. Se tratando de convocação das reuniões, eu não convoquei porque não teve reunião, né? A outra que teve, eu convoquei, convidei os vereadores para participar, e no projeto anterior que veio. Então, assim, esse não veio a convocação para ter essa reunião com os vereadores para debater sobre o assunto, por isso que não houve a convocação. Mas sempre que estiver, podem ter certeza que eu convocarei Vossas Excelências. O mais é agradecer a todos pela presença e o meu boa noite, muito obrigada a todos. Neste momento eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 6/6 de março de 2025, no horário regimental das 19h30. O mais, boa noite a todos e muito obrigada.